Estamos empezando esta visita a Brasilia, es el segundo día. Hemos tenido varias reuniones que hacen parte de la agenda oficial y en tanto varios de ustedes han tenido oportunidad de compartirnos información, documentación, que agradecemos porque es muy importante para escuchar a todas las voces. Encontramos muy importante también tener este espacio para escucharlos, para recabar información. Yo vengo con instrucciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar una escucha amplia a todos los actores de la sociedad brasileña para analizar la situación de libertad de expresión y reportar a la Comisión y balance al respecto. En esta línea tenemos, entiendo, un orden tenemos una limitación de tiempo y nos excusamos porque puede entenderse con muy poco tiempo para tanta información. Por eso mismo, nuestro comunicado de prensa habilitó hasta el día 21 de febrero para recibir documentación que será complementaria a la que recibamos acá durante la visita. Giovanni, no sé si quieres hacer algún planteamiento. Só uns detalhes logísticos. Bom, somos 3 pessoas, como a gente tinha comunicado na carta, ao redor de 5 minutos por pessoa, ou controlar o tempo. Então, vai sempre disparar algum alarme quando estiver chegando em 5 minutos. Em geral, é bastante consensual a ordem, não temos estabelecidas nenhuma ordem de intervenção, podem seguir a ordem como forem sentir à vontade. Se alguém come um pouco do tempo, pode prejudicar alguma pessoa que vai se pronunciar um pouco depois, então a gente pede que por igualdade entre as partes tentamos nos ater nisso. E daí uma questão de ordem técnica também. Foto ok, claro que estão presentes aqui, podem se comunicar depois sobre as suas intervenções. Gravar, a gente pede que não, pela preservação da confidencialidade da própria reunião e da segurança de todas as pessoas que estão presentes aqui. Isso acontece com todos os espaços, com todas as pessoas, é um protocolo padrão da comissão em visitas em loco. Perdão, sobre esse ponto. Não há em nenhum ponto, no momento em que a vítima precisa da transparência, essa determinação de que a reunião seja sigilosa. Nós já passamos por isso em Washington e não gostaríamos aqui que houvesse a censura por parte da comissão, justamente ouvindo as vítimas de censura. Então nós insistimos e vamos manter, desta vez, apesar de na vez passada nós termos protestado contra aquela decisão, a transparência dessa reunião e, portanto, ela será 100% gravada e filmada. Nesse caso, o relator delibera, mas esse é o protocolo padrão, o relator deliberará. Eu não acredito que haja um prejuízo para as partes que não seja gravada, toda a transparência pode ser reportada depois da forma como os senhores desejarem por meio de comunicação. Esse é um padrão que segue em todas as reuniões, nenhuma reunião será gravada, nenhuma reunião com nenhuma das partes será gravada. O relator pode deliberar, mas essa é a orientação padrão que a gente tem. Eu contesto porque nós tivemos a situação em Washington, enviamos um e-mail pedindo as notas. Lamentavelmente as notas não vieram com as informações toda a reunião, inclusive havia informações que não condiziam inteiramente com aquilo que nós havíamos discutido. Enviamos um novo e-mail pedindo que bases legais a OEA estava utilizando para não permitir a filmagem e até o momento não houve resposta. No que, senador Girão, nós entendemos que não há base legal, nós pesquisamos tudo e por isso nós vamos manter a filmagem, porque isso nos preserva. Nós somos as vítimas de abusos e de censura e nós precisamos que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo nessa reunião. Si me permite, es un objetivo mío como cabeza de esta delegación que los espacios sean serenos, que la escucha sea amplia. Entiendo que si eso es un elemento importante para ustedes, lo que le pediría a la delegación es que yo asuma un poco las intervenciones a efectos de que no vaya a haber atribución a mis colegas, que son equipo técnico que me está apoyando. Es importante que nos indiquen, digamos, toda la información que quieren que llevemos. Eso creo que es el objetivo principal que tenemos acá y a efectos, digamos, de poder aprovechar el tiempo, yo les animaría a que empezáramos, a que nos provean de la información
y pues de parte de nuestra delegación yo estaré a cargo un poco de las intervenciones para asumir la responsabilidad. Ok, muchas gracias. Também queria fazer uma intervenção antes de começar, contar um tempo. Ontem, os senhores estiveram no Supremo Tribunal Federal. Nós consideramos, com todo respeito, serem os abusadores principais do que nós estamos vivendo no Brasil. Eles tiveram 1h30 de conversa. Até nós estranhamos por que os abusadores foram ouvidos antes das vítimas, né? É um procedimento que não é muito comum, mas eles tiveram 1h30. Nós aqui vamos ter 5 minutos cada, não sei quantos somos, mas gostaríamos de ter pelo menos o mesmo tempo. Eu acho que seria justo, seria algo razoável, e eu queria fazer esse pedido a você, porque tem muito material para se falar sobre as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. Las visitas de la comisión y sus diferentes oficinas tienen una metodología, no se agotan solo con la visita, precisamente por eso hay una temporalidad adicional para recibir información, que también podemos hacer tratados de solicitud de información a las distintas entidades, con lo cual muy seguramente el intercambio con el STF y con las distintas entidades no se agota en la reunión del día de ayer. Yo animaría un poco a que aprovecháramos el tiempo, a que procuráramos aportar la mayor cantidad de información y arranquemos. Eu acho que fica a cargo de cada um. Quem quiser ser o primeiro, eu prefiro ficar mais para trás. Deixa eu só fazer a introdução, que o Giovanni tinha combinado comigo que eu faria uma introdução como anfitrião do evento, aqui do momento. Nós somos parte do Instituto Livre Mercado, é uma organização que tem a responsabilidade de avançar as ideias de liberdade no país. Obviamente não há liberdade de mercado se não houver liberdade de expressão, e é muito importante esse termo, e eu acho que o mais importante, até como advogado que sou, em atuação no Supremo Tribunal Federal, ser dito que não começou qualquer abuso no dia 8 de janeiro. Os abusos começaram com aquela imagem que está ali atrás, que foi censurada a revista Cruzoé, que é uma revista importante do meio tradicional brasileiro, uma revista bem importante, que ela trata, inclusive, era uma situação do Toffoli, que era o presidente da época, que nomeou de ofício, inconstitucionalmente, o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o evento. Então acho que essa é a primeira premissa que eu acho que deve ser colocada aqui, que nenhum abuso começou com aquelas pessoas que estão presas, grande parte delas injustamente até hoje, mas sim a partir disso, ou seja, a censura está no Brasil instalada institucionalmente há 6 anos, e a gente vem aqui defender essa ideia para que as pessoas, né, em especial os parlamentares, que individualmente têm sofrido, até porque eles têm algo que os indivíduos no Brasil têm a menos, eles têm imunidade parlamentar, e mesmo o Supremo, que deveria respeitar essa imunidade parlamentar, não tem feito isso. Eu só queria agradecer a todos que estão aqui no Instituto Livre Mercado, aos parlamentares que estão aqui, que fazem parte, todos eles da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, para que a gente siga defendendo essas ideias de liberdade, em especial a liberdade de expressão, porque sem ela a gente não vai ter nenhuma outra liberdade. Claro, acho que pode começar assim. Good afternoon. I was going to speak in English, but I think for the better understanding for everybody also who's going to follow this meeting, maybe Portuguese would be better, so I think we could use the translation. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofreram ou sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos,
e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas, e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial, do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, e já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometerme es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable en las horas de tiempo y precisamente
esperariam? Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Redecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Redecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos, que eu peço a gentileza do relator que me conceda agora, só pedir que a Organização de Estados Americanos realmente cumpra com o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo, eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas, nós não temos medo porque nós continuamos enfrentando e estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a EA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção. Posso só complementar? Aí eu já aproveito e falo 2 minutos só. Eu acho que é bom aqui que você já pedindo do Marcel e tem esse papel. assunto mesmo. Tá, pode ser? Eu sou deputado do Rio Grande do Sul, Lucas Redecker, e estou ainda presidente da Comissão de Relações Exteriores. No dia 9 de outubro, o deputado Marcel Hatten fez, e estou aqui por isso que o Marcel pediu que eu estivesse aqui para tratar desse assunto como presidente da comissão, um requerimento para que nós pudéssemos solicitar uma audiência pública chamando o Felipe Martins justamente para falar das incoerências relacionadas aos registros da visita do Felipe Martins aos Estados Unidos, que foi o que resultou na prisão preventiva dele em 2024. Nós recebemos, e aí o deputado Marcel encaminhou, e aí nós, justamente por essa questão da medida cautelar que haveria contra o Felipe Martins, nós resolvemos consultar o STF, justamente para que não gerasse problema ao Felipe Martins na condição dele participar da nossa comissão, primeiro de forma presencial. Recebemos um ofício do STF dizendo que, em virtude dessa cautelar que existia, e era uma decisão sigilosa, e da mesma forma nós não poderíamos divulgar o ofício recebido pelo STF na comissão, e eu não o fiz, evidente, como presidente da comissão, que nós não poderíamos ter a suposta relação com o Felipe Martins em virtude da cautelar que existia, medida cautelar contra ele judicial, ou seja, nós não tivemos a possibilidade de divulgação da negativa, e eu não fiz isso em virtude de ser presidente da comissão, e não tivemos em momento algum a condição de poder escutá-lo, inclusive via Zoom, né, que foi também uma possibilidade da escuta. Ou seja, então nós só gostaria de deixar registrado só o encaminhamento que o Marcel fez de forma formal
no trâmite que nós tivemos na comissão, consultando o STF, enfim, e tendo todas as negativas, inclusive até a própria ofício encaminhado pelo STF negado de divulgação desse ofício. Então, acho que seria isso, né, Marcelo? Menos de 5 minutos, só para deixar relatado aqui. Excelente, Lucas, obrigado. Bom dia, Pedro Maca. Muito boa essa oportunidade de estarmos aqui recebendo o senhor. Eu fui uma das pessoas que foi até Washington para a reunião que estava marcada para o dia 13 de novembro. Estávamos em missão oficial e fomos surpreendidos com o adiamento daquela reunião, sobre, inclusive, o argumento de que haveria uma visita feita ao Brasil e então marcava uma nova reunião. Eu quero já aqui solicitar que essa reunião seja marcada em breve para que a gente possa, sim, ser ouvido lá em Washington. Mas, aproveitando essa oportunidade, quero dizer que, assim como tantos brasileiros, eu também sou vítima da censura do STF e do TSE, a Corte Eleitoral. Eu tenho inúmeros inquéritos, inclusive faço parte do inquérito chamado das fake news ou do fim do mundo, como disse um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o inquérito aberto quando os jornalistas da Cruzoé começaram a investigar o envolvimento do ministro Dias Toffoli nas questões ligadas à gravíssima corrupção. E então ele, como presidente do Supremo, mandou abrir um inquérito por meio da portaria 69, e esse inquérito vai completar 6 anos nos próximos 2 meses. 6 anos de inquérito, sendo que existe decisão do Supremo que diz que mais de 3 anos para um inquérito sem conclusão é uma violação, é um abuso. Eu estou nesse inquérito por uma hashtag que eu usei no X, hashtag STF Vergonha Nacional, em razão, inclusive, do envolvimento de alguns ministros com pessoas corruptas e os maiores escândalos de corrupção do Brasil, e essas pessoas estavam sendo liberadas, pessoas condenadas sendo liberadas. Então, essa hashtag rodou o Brasil, hashtag STF, Vergonha Nacional. Eu, uma parlamentar, postei, usei essa hashtag e fui incluída nesse inquérito. Posteriormente, foi aberto um novo inquérito, o inquérito 4828 das milícias digitais. A pedido da PGR foi arquivado, mas o ministro Alexandre simplesmente abriu um outro inquérito e vários outros que são filhotes desse inquérito das milícias digitais. E o escopo desse inquérito, no qual eu também estou, é claramente investigar os opositores ao regime do Lula da Silva, né, e a esse regime hoje, como disse a Carla, que é uma verdadeira ditadura. Bem, aquelas pessoas que não se alinham ideologicamente à censura, à regulação de redes, à perseguição políticas, são incluídas nos inquéritos. E eu quero dizer que as minhas contas bancárias ficaram 9 meses abertas, sendo investigadas, e ao final nada se descobriu de errado. Então estou nesses inquéritos e tem um processo, que esse sim já está terminado, que é a respeito de uma publicação que eu fiz, eu e o Flávio Bolsonaro, falando o seguinte, um vídeo do Lula falando sobre
as pessoas que são MEI. MEI é um microempreendedor individual. Então, uma pessoa que, ao invés de ser empregado, ela abre uma pequena empresa. E o Lula fez um vídeo falando que eles não eram empregados ou não tinham os direitos trabalhistas. Eu perguntei o que o Lula, durante a campanha eleitoral de 2022, o que o Lula tem contra os MEI. Se você é MEI, vote no Bolsonaro. Essa minha postagem foi removida, considerada fake news. E olha que eu botei o vídeo do Lula e fiz uma indagação, uma pergunta. O que o Lula tem contra os MEI e se você é MEI, vote no Bolsonaro. E eu e o Flávio Bolsonaro, cada um condenados a pagar R$30 mil de multa. Uma multa que não está prevista em lei. $6 mil. $6 mil de multa por uma postagem. Isso, quando eu contei isso na Espanha, para os parlamentares, eles ficaram abismados, disseram, essa é a essência de uma campanha eleitoral. Você dizer que o seu candidato é melhor do que o outro. Então, nós estamos impedidos até mesmo de fazer campanha eleitoral. Esse processo já terminou. Nós não temos mais para onde recorrer e, obviamente, vamos submeter à comissão, porque isso é uma violação ao meu direito de expressão, à minha liberdade de expressão e à minha imunidade parlamentar. Quero dizer que foi proposta uma ADPF, que é uma ação que examina os preceitos fundamentais. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa DPF questionava aquela portaria 69. E ele entendeu o seguinte, que deve-se observar a proteção da liberdade de expressão e de imprensa, nos termos da Constituição, e aqui eu cito também a Convenção da Costa Rica, mas excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, então estão excluídas do escopo do inquérito, compartilhamentos e outras manifestações na internet, feitas anonimamente ou não. Agora aqui que vem a questão, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais. Bom, eu nunca financiei postagem, nunca paguei por postagem, mas eu tenho, a exemplo da Carla, quase 8 milhões de seguidores em todas as redes. O que eu posto impacta as massas. Então, o que significa divulgação em massa nas redes sociais? O Supremo, em seu acórdão, nunca explicou o que isso significa. Mas parece que aqueles parlamentares ou pessoas que publiquem e alcancem muitas pessoas, sem financiamento, estão sendo impedidas de se comunicar. Mais uma violação à minha liberdade de expressão e também à minha imunidade parlamentar. Já viu meu tempo? Então, é isso. Obrigada. Só para deixar claro para o relator, a portaria 69, a ordenança 69 é a que autorizou a abertura das investigações. Esta é a ordenança que a diputada menciona. Obrigada. Só avisar os parlamentares que chegaram depois, segundo o relator, está seguindo a ordem de 5 minutos, respeitado a 1h30, né? Já falou até agora o Marcel, a Carla Zambelli, a Bia Kiss e o deputado Lucas Redec, certo? O próximo vai ser o deputado Gustavo Gaia, né? Então o Nicolas chegou depois, o pessoal que chegou depois, só esse aviso do próximo passo. Deputado. Uma questão de ordem, depois do Gustavo, os mais idosos e o ministério. Você tem toda a preferência. No debate de direitos humanos, eu tenho preferência. Você não é idosa, nada. Não, você é idosa. Tá bom. Tá jovem, vamos seguir. Me arranja o papel, Ana, só para fazer a inscrição em aula. Atuada. Me arranja o papel. Posso começar? Senhor Vaca, é um prazer recebê-lo aqui no nosso país. Vamos tentar fazer o melhor proveito possível desses 5 minutos, um tempo muito curto, né, levando em consideração todo o sofrimento que a gente tem vivido nesses últimos anos, né, em todos os atropelos, os ataques e o desrespeito a direitos humanos e a nossa Constituição
Então eu espero poder fazer alguma coisa nesses 5 minutos. Vaca, nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por termos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos da STF. Desde então, Marcel Van Hatten foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares, parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos e somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando o Marcel Van Hatten disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa e explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho. Muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo. Mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício, que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória, e o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Eu lembro só que o inquérito... Só por causa dos minutos aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde a lei da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa, senhor Vaca. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, Barroso busca cacique central em oposição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com Barroso e Alexandre de Moraes, ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte, para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação,
para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os dois lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício por Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão. Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. Pessoal, só para seguir a ordem aqui, fique à vontade. Então, seja muito bem-vindo ao Brasil. Acredito que foi providencial essa sua vinda, nada acontece por acaso, mesmo com a interferência do governo brasileiro para ser adiado aquela nossa reunião em novembro. Eu refaço aqui o pedido da deputada Bia Kicis para que nós mantenhamos aquela agenda. Mas a sua vinda para cá, acredito que foi um tiro no pé naqueles que queriam, de uma certa forma, adiar, legitimar alguma coisa, porque o senhor está sentindo o que está acontecendo aqui no Brasil. O senhor está percebendo. É muito estranho não termos nessa sala aqui atrás a grande mídia brasileira acompanhando isso. É sintomático, porque nas redes sociais do Brasil, nós estamos no Trend Topics, esse assunto que nós estamos aqui conversando, liberdade de expressão, censura, Daniel Silveira, que é o primeiro preso político depois da redemocratização do Brasil, está no Trend Topics, nesse momento sendo comentado pela população brasileira. E isso demonstra, numa pesquisa recente desse instituto, que é o Instituto Paraná Pesquisas, muito conceituado no Brasil, muito renomado, que 61% dos brasileiros têm receio de serem punidos por falar ou escrever o que pensa nas redes sociais. Punidos pelos poderosos de plantão que mandam e desmandam hoje no Brasil. Então, tem muita dor envolvida no que está acontecendo aqui, e muitos brasileiros não confiam na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente porque não é de hoje que a gente está denunciando. Como falou Marcel e outros colegas aqui, já faz muitos anos que nós temos ido lá denunciar o que está acontecendo aqui. Esperamos que seja diferente e pedimos para que façam o seu trabalho, e eu particularmente confio que vai ter um desfecho diferente com tudo o que o senhor vai ouvir aqui. Quero lhe presentear com a Constituição do Brasil, a nossa Constituição, que tem aqui claramente,
no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá aqui. Quaisquer. Isso foi deixado muito claro, quaisquer. No artigo 220, nós temos claro a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o dispositivo desta Constituição do Brasil, né? Então, eu quero lhe presentear porque não sei se o senhor recebeu do STF esse presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente, é o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar essa Constituição brasileira. E eu digo para o senhor que em pleno século XXI nós temos milhares de presos políticos no Brasil hoje. Seus advogados sem acesso aos autos, eles sem direito à defesa, ao contraditório, no início até a PGR sem participar. Nós temos um preso político que era fundamental, eu peço autorização aqui dos colegas, se eles concordarem. Eu sei que o advogado dele vai ser ouvido, pelo que eu vi na imprensa, pelo senhor, mas o Daniel Silveira precisa ser ouvido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque ele era um deputado federal, tá certo? Que por suas palavras foi punido, preso, né? O processo de forma arbitrária, teve um perdão presidencial, algo que é respeitado no mundo inteiro. Esse perdão presidencial, essa graça foi desrespeitada pela Suprema Corte. Para uns vale, para os progressistas, né, que se chamam, mas para quem é de direita e conservador, esse perdão não está valendo no Brasil. E eu queria colocar para o senhor que tudo começou ali, né, nessa matéria que eu quero entregar. A gente vai deixar o material todo guardado para o senhor, mas é fundamental que o senhor tenha o início desse processo todo, que foi a partir dessa revista respeitada, independente, que foi censurada em 2019. Muitos de nós estávamos entrando no Congresso Brasileiro e aí começou o caos institucional, a insegurança jurídica que vem acontecendo no Brasil muito antes de 8 de janeiro. 2019 nós começamos a ter censura. O Pacto São José da Costa Rica, eu não vou entregar porque nós estamos aqui por ele, está sendo violado no Brasil. Nós tivemos aqui, hoje, que o senhor teve ontem, o presidente da Suprema Corte do Brasil soltou essa pérola, uma das pérolas. Ele só fala em política, no exterior. A gente não vê isso nos Estados Unidos, ministros da Suprema Corte dando entrevistas, falando fora dos autos, mas esse nosso ministro, ele soltou essa pérola num evento político da União Nacional dos Estudantes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele soltou isso no comício. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, censura prévia de um documentário que eu tenho conhecimento no país. Um documentário do Brasil Paralelo, que é um grupo de mídia independente, de streaming, o que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência. Sem ver o material, sem assistir o documentário, isso foi censurado no Brasil. Eu entrei aqui, Pedro Vaca, uma das causas que eu sempre abracei antes de sonhar em ser político é a defesa da vida desde a concepção, contra o aborto. É o que é o primeiro direito da liberdade, o direito de nascer. Nós não podíamos falar. A campanha do então presidente Bolsonaro não poderia ligar o presidente Lula à defesa abortista do aborto, que ele sempre foi. O partido sempre tentou legalizar o aborto, o PL tradicional, que durante 30 anos correu aqui, era do PT para legalizar o aborto.
não poderíamos relacionar o Lula a ditadores da Nicarágua, né, Daniel Ortega, da Venezuela, Maduro. Ele não poderia, a gente não poderia fazer isso. Então, para concluir, o que nós estamos vivendo no Brasil é algo surreal que precisa de uma providência da OEA. Eu vou encaminhar todos esses documentos aqui para o senhor e esse requerimento que o Senado fez na mesma esteira do que foi feito na Câmara dos Deputados para ouvir Felipe Martins, né, que era o secretário especial da Presidência para Assuntos Internacionais. Nós aprovamos o requerimento no Senado e não pudemos ouvir Felipe Martins no Senado da República do Brasil por proibição do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, uma cooptação, um bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes e faz censura da nossa nação. Muito obrigado pela sua visita, seja sempre bem-vindo. Pessoal, eu sei que a função primordial de um parlamentar é falar, mas o tempo é curto. Deputado Ramagem, em seguida o deputado Corovai. Aqui, deputado Ramagem, Alexandre Ramagem. Quer falar mais perto aqui? Quer sentar aqui, auditor? Não, está ótimo aqui. Consegue me escutar? Está com a tradução, né? Feliz com a sua vinda aqui conosco. Eu sou deputado federal de primeiro mandato. Minha origem e carreira é da Polícia Federal do Brasil. Eu sou delegado de Polícia Federal, delegado para melhorar a tradução, um funcionário da última classe da carreira. Fui indicado pelo presidente Bolsonaro a chefiar, presidir essa instituição. Uma grande arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal não deixou uma atribuição exclusiva do presidente da República. Isso para demonstrar que isso já vem antes, no governo anterior, impossibilitando o governo de poder trabalhar e executar. Eu não me dei por rogado e resignado, me candidatei a deputado federal. Hoje eu sou deputado federal pelo Rio de Janeiro, mostrando que a população entende as arbitrariedades que vêm desde então. Logo no primeiro ano de mandato, nós tivemos uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É uma comissão do Congresso Nacional que visa investigar, e no caso nós estamos investigando os atos do 8 de janeiro, que o senhor já deve conhecer em parte, e a gente quer trazer aqui a totalidade do que aconteceu. O governo se mobilizou para fazer maioria na mesa dessa comissão e maioria do seu plenário. Mas nós, de oposição, fizemos um verdadeiro trabalho de mostrar as perseguições e as arbitrariedades. Nós construímos um relatório da oposição. Esse relatório tem cerca de 300 páginas. Eu trago ele hoje aqui, em português, traduzido em inglês também. Nós fomos 16 parlamentares, 8 senadores e 8 deputados federais, dos quais diversos estão aqui. Deputado Nicolas, de Minas Gerais, Jorge Seixas, de Santa Catarina, senador Gerão, de Ceará, Magno Malta, do Espírito Santo, e Damares, aqui do Distrito Federal, e eu, do Rio de Janeiro. O nosso relatório, o nosso voto, demonstra por fatos e fundamentos toda a perseguição política à direita, toda a quebra do ordenamento jurídico que é feita, o devido processo, legalidade, todo o sistema acusatório, juiz natural e da ampla defesa. O que a gente consegue demonstrar aqui é que foi feita uma narrativa de um fato que aconteceu, uma perseguição não apenas a pessoas do fato, mas toda a direita do Brasil, para censurar, calá-la, persegui-la, tirá-la das ruas, que nós estamos revertendo nas nossas redes sociais, tirá-la das redes sociais, do que nós estamos revertendo no Congresso Nacional, mas que está sendo colocado no Supremo Tribunal Federal, exorbitando suas atribuições e vindo de encontro às atribuições do Congresso Nacional, criminalizando a direita, tirando do debate político. Nessa comissão, no meio dessa comissão, eu acredito que eu tenha sido o primeiro parlamentar. Eu fui o parlamentar que mais tive representações aprovadas por demonstrar perseguição e as omissões para que aquilo acontecesse. Eu fui chamado na Polícia Federal a depor por falas minhas no Congresso Nacional, relativizando toda a minha imunidade parlamentar. Desse nosso trabalho que nós fizemos, surgiu o projeto da anistia, que é de minha autoria, que agora tramita no Congresso Nacional e com grande chance de aprovação nesse ano. Me encurtando na palavra, o que eu demonstro aqui
com esse grande relatório e ainda com um resumo que nós produzimos, eu trouxe ainda os principais presos políticos do 8 de janeiro, caso a caso, e trouxe ainda os diversos jornalistas que estão censurados hoje no Brasil e brasileiros jornalistas que estão no exterior tentando fazer essa comunicação e elucidar a população brasileira. O que fica claro dessa análise, se houver uma análise, no mínimo, minimamente imparcial e isenta, fica mais do que claro que nós vivemos uma perseguição política, atos verdadeiros antidemocráticos feitos por instituições nacionais contra a direita para tirá-la do debate político, quebrando toda a liberdade de expressão. Então, eu quero ter essa visita não apenas como um alento, mas que ela seja eficaz, eficiente, para que norteie, dê publicidade do que está acontecendo, mostre as ilegalidades e transmita à comunidade internacional. Muito obrigado. Na tampa. Parabéns, deputado. Próximos mandato. Próximos a falar, deputado Padovani, senador Magno Malta, deputado Nicolas Ferreira. Por favor, deputado Padovani, 5 minutos. 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu vou ler também para ficar mais fácil. Venho aqui hoje denunciar um caso de violação da liberdade de expressão no Brasil, do qual sou vítima. A empresa hidrelétrica Itaipu Nacional, estatal vinculada ao governo brasileiro, está me processando ao exercer o mandato como deputado federal, especificamente na minha função constitucional de fiscalizar e denunciar irregularidades. O motivo? Uma postagem no Instagram feita no dia 6 de setembro, onde denunciei invasões de terras produtivas e atos de violência nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, promovidos por grupos indígenas. Esses conflitos não surgiram do nada. Essas invasões são incentivadas direta e indiretamente por ações da própria diretoria atual da Itaipu Nacional. Essa diretoria tem oferecido apoio jurídico, institucional e financeiro a ONGs que estimulam essas ocupações, colocando em risco a soberania nacional da região de fronteira, gerando violência, dificultando o combate ao contrabando, o combate ao tráfico de drogas, além de desrespeitar o direito de propriedade privada no Brasil. A linha política da atual gestão, que iniciou em 2023, com viés de apoiar políticas pró-indigenistas, contratando militantes de esquerda para agirem exclusivamente para agitar as comunidades indígenas e destinando milhões de reais a ONGs com finalidades suspeitas, por meio de convênios sem prestar contas a nenhum órgão de controle. Juridicamente, a empresa peticionou nos processos de primeira instância junto à Justiça Federal de Umuarama, que determinou as reintegrações de posse aos agricultores, para que essas reintegrações não ocorressem, alegando que a estatal tinha interesse em comprar áreas para criar uma nova reserva indígena. Uma coisa é certa, essa situação alarmante em que vivem os produtores rurais da região oeste do Paraná, a solução para as invasões não passa pela compra de terras por parte de Itaipu, mas sim pela garantia da execução das leis vigentes no país. Com sua intromissão no processo, do qual não era parte, a estatal criou uma narrativa na vara de conciliação agrária que dificultou a resolução do problema. Diante disso, eu, como presidente da subcomissão de Itaipu, NBPAR, e na Câmara dos Deputados, cumpri meu papel e fiz a denúncia publicamente. A reação da empresa foi imediata. Entrou com um processo na 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, processando-me por danos morais e desconsiderando que a democracia representa-se e se baseia pela liberdade de expressão, exigindo multa altíssima. O juízo determinou em caráter liminar que o vídeo fosse removido das redes sociais e que eu publicasse um direito de resposta para a empresa, ou seja, censura disfarçada de decisão judicial. O objetivo é claro: intimidar, constranger e tentar calar um representante dos agricultores. Aqui está o ponto mais alarmante.
A própria Itaipu declarou nos autos do processo que não aceita críticas às suas políticas. Isso não é apenas um ataque a mim, é um ataque à democracia. O artigo 53 da Constituição assegura a imunidade parlamentar, garantindo que deputados e senadores possam expressar sem medo de retaliação. E assim, uma estatal brasileira tenta usar o judiciário para restringir esse direito fundamental. O que está em jogo aqui não é apenas um processo jurídico, mas sim o uso de assédio judicial como ferramenta de censura. Ao me processar, Itaipu processou todo o parlamento. Ao tentar me silenciar, se silenciou centenas de agricultores que ficaram sem voz. Ao buscar minha condenação, querem fragilizar o direito de propriedade e a segurança jurídica brasileira. Claramente, a atual diretoria da estatal, com um viés puramente ideológico e uma agenda progressista, tem criado conflitos jogando indígenas contra agricultores e agricultores contra indígenas, prejudicando a vida das pessoas dos municípios ou comércio local, criando verdadeiro pânico e um caos social. Por isso, faço essa denúncia. O Brasil não pode aceitar esse tipo de prática. Quem ocupa cargos públicos ou administra recursos estatais devem prestar contas à sociedade. Obrigado. Parabéns. Antes de passar a palavra para o senador Magno Malta, só faltou um artigo ser citado, que é o artigo 220, parágrafo 2º, que diz que é vedado toda e qualquer censura de natureza política e ideológica artística. Todo mundo passou por ele, mas ninguém citou ele, então eu falei que a gente citar. Senador Magno Malta, palavra do senhor. 5 minutos para o senhor falar. Pode vir, vem para cá. Você quer sentar aqui ou aqui? Senador, senta aqui no meu lugar, fica melhor, você não fica sentado de lado. Eu sento aqui. Você controla o tempo. Deixa eu tirar a pastinha aqui no seu da parte. Depois, deputado Nicolas. Bem, eu gostaria de agradecer o fato de vocês terem vindo e já fazendo o registro de que a população brasileira não acredita na vida de vocês. Me lembro que eu estive junto com o deputado Coutinho, senador Coutinho, senador Girão e o Marcel Van Hatten. Nós fomos os primeiros a ir lá ao encontro de vocês, levar as primeiras denúncias, e as pessoas diziam a nós: eles receberam na quinta e vão jogar na sexta, eles nunca vão olhar esse negócio. E há quem diga que a vida de vocês tem a ver com o advento de Donald Trump. Nós estamos aqui para falar a verdade. Se vocês tivessem vindo nos ouvir primeiro, antes de ir ao Supremo, tudo que vocês ouvissem lá, eu vou dizer: olha, é mentira o que eles estão dizendo aqui. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Porque os ministros do Supremo, aliás, diferente dos outros, eu quero ser filmado, quero ser gravado. Porque a Suprema Corte, lá onde vocês estiveram, eu sabatinei todos eles. Eu tenho 3 mandatos de senadores. Exceto o Nunes e o André Mendonça, mas por quem militei muito, mesmo fora do mandato, porque o presidente Jair Bolsonaro a ser esfaqueado em 2018 por Adélio Bispo. Aliás, quero que os senhores registrem que Adélio Bispo é a pessoa mais importante do Brasil. É o mais glamourizado, é o mais amado, é o mais guardado. Ninguém pode quebrar sigilo de telefone dele, ele é protegido pelas autoridades, ele tem advogados muito fortes, muito famosos dessa tal grupo de como é que é o nome? Prerrogativas. E esse Adélio Bispo que esfaqueou Jair Bolsonaro, que até hoje, esse que não é um lobo solitário. Vejam que nós estamos vivendo. O presidente da Suprema Corte, chamado ministro Barroso, o Alexandre de Moraes, ele é relator de um inquérito que começou com esse rapaz aqui.
E esse inquérito começou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é para tratar de questões internas e não de questões externas. Olha só a inversão disso. E aí virou um estômago de elefante, onde eles jogam tudo ali dentro. O ordenamento jurídico do Brasil, nós estamos vivendo na época da internet, nós estamos vivendo na época cibernética. O nosso ordenamento jurídico está nas nuvens. Essa Constituição que você recebeu, deixa eu dar um beijo nela, porque é uma afinada. Tchau, está morta. Ninguém a respeita. Ali cada um faz o seu próprio papel. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar foto dele. Chama Clezão. Ele foi morto nas vísceras, senhor. Nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo, por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. A esquerda do Brasil, que vocês conhecem, vocês estão lá para estudar esses assuntos, em 64, eles falam que o Herzog desapareceu nos porões da ditadura. Esse cidadão aqui desapareceu nos porões. E o sangue dele está na mão do Supremo Tribunal Federal. De Alexandre de Moraes, que aliás é o CEO daquele negócio lá, está na mão dele. Essa família aqui sofrendo. Aqui está o advogado, o nosso presidente da Suprema Corte, o senador, o ministro Barroso, fazendo o seu discurso, um comício no meio de jovens da Uni, dizendo, acabamos com o bolsonarismo. Bom, a não ser que ele nos convença a ser a favor de aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor de invadir terra dos outros, aí acabou mesmo, né? Mas veja, isso é papel de ministro, e aqui é ele. Cadê o vídeo? Esse vídeo aqui, quero que você escute a voz dele, dizendo o seguinte: eleição não se ganha, se toma. E ele estava lá pousado do seu lado ontem, deve ter contado mentira pra caramba. Aqui ele aqui, ó. Se toma. Em seguida pergunta, ó. Não tá gravando não, né? Tá postando não, né? Esse é aquele santinho que estava sentado com você lá, que tá nas fotos nos jornais hoje. Viu? Agora tem um outro aqui. Posso tirar esse aqui? Olha aqui. Vou dar um minuto aqui. Aqui. Deve ter sobrou um minuto de alguém aí, eu peguei e guardei. Tá garantido aqui, pode deixar. Perdeu o mané numa bola. Perdeu o mané. Essa senhora aqui, me perdoa. Essa senhora aqui, tá vendo aqui? Eu sou um dos senadores que mais vivi dentro da colmeia, que é a penitenciária feminina aqui. E a Papuda, que é a penitenciária de adultos. Eu sou o senador que mais estive lá, que mais convivi. Tá vendo essa senhora aqui com as filhas aqui? Isso aqui é roupa de presidiária. Ela aqui escreveu com um batom, aqui nessa estátua, perdeu o mané. Ela eternizou uma frase dele. Sabe quantos anos ela tomou, doutor? 17 anos de cadeia. 17 anos. Porque escreveu a frase dele. O povo do Brasil estava vivendo uma catarse. Ali não tinha um canhão, ali não tinha um apoio de nada, de nenhum outro país. Jair Bolsonaro já não estava mais aqui. Se quebrou um vidro, se algum vândalo fez alguma coisa, agora digo ao senhor, o general G. Dias, que é o GSI do presidente da República, as imagens apareceram dele lá dentro, com algumas pessoas, ele dando água, servindo as pessoas, que supostamente eram vândalos desse dia. Eu garanto ao senhor, com a pureza da minha alma, eu procurei essas pessoas no presídio. Eu os visitava 2, 3 vezes por semana. E eles não estavam lá, naquela montagem. Então eu espero que os senhores, desprovidos de qualquer paixão, sejam os senhores socialistas ou não, progressistas ou não, como diz o povo brasileiro, que vocês analisem isso com o sentimento de um país que está pagando um preço
de uma Suprema Corte de um país que vive um consórcio de uma ditadura do proletariado, um consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal, um consórcio que envolve, infelizmente, o presidente dos poderes das duas casas. Então, em nome dessa gente, é que vocês precisam entender que o Brasil já vive uma ditadura. Encerro com um debate cabuloso aqui do Tagliaferro, que é um cidadão, assessor de Alexandre de Moraes, um perito, certo? Conversando com outro perito contra a revista Oeste, uma revista de direita aqui. Mas o ministro queria pegá-los. E ele diz, olha, não achamos nada, tudo que eles estão falando é sobre jornalismo. Não tem crime aqui. Aí o outro diz, cria, inventa, busque a sua criatividade, porque o ministro precisa punir. Olha, que país nós estamos vivendo? Se o senhor visse o discurso, o presidente da Suprema Corte do Brasil está aqui, ó. Ele foi o advogado de César de Batista, o senhor trabalhando num lugar onde o senhor sabe quem é esse terrorista que está preso de prisão perpétua por ter queimado crianças inocentes e famílias. Sabe quem advogou para ele? O presidente da Suprema Corte do Brasil hoje, que fala em liberdade e democracia, prende inocentes e, olha aqui, todos esses que estão aqui são deputados de esquerda. Sou deputado de esquerda. É muita coisa para 5 minutos, mas eu espero que eu tenha cumprido o meu papel. Não tenho problema nenhum. E quero dizer uma coisa a vocês. Tenham cuidado de criar uma comissão, pedir para assistir detalhadamente a sabatina de cada um dos ministros que aí estão. E vocês verão que eles não passam de um estelionato. Só passar a palavra para o deputado Nicolas Ferreira, que está encerrando aqui os trabalhos. O pessoal aqui já me deu até o horário para isso. E só falar que os deputados e senadores não conseguem ter acesso a isso. Aí vocês têm que combinar o tempo de Jorginho e o Nicolas para conseguir falar. Tá, para isso. Os deputados e senadores hoje não têm acesso aos preços na prisão aqui tanto das mulheres como dos homens. Vaca, boa tarde. Serei breve em minhas palavras. Meus caros amigos aqui já descreveram diversas experiências e perseguições que são factuais, você consegue ver pela verdade e atestada por eles. Quero contar aqui também um pouco da minha experiência. Eu sou deputado federal por Minas Gerais e depois das eleições de 2022, dia 4/11/2022, o Twitter meu foi removido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Não tenho acesso até hoje à petição, tenho o número aqui, posso passar o documento para vocês posteriormente. E depois no outro dia, tanto também o meu Instagram quanto o Facebook também foram derrubadas e não tenho absolutamente nenhum acesso até hoje, ou seja, não sei o motivo da derrubada dos meus perfis. Somente um mês depois, esses perfis, o perfil do Twitter foi reativado, o Facebook e o Instagram ainda não, e por conta não de uma medida, digamos, democrática e jurídica, mas por conta de uma influência política do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Enfim, nessa época eu fui eleito o deputado federal mais votado do Brasil e ficaria muito feio, no mínimo, eu tomar posse com todas as minhas redes sociais sendo derrubadas aqui no nosso país. Depois, ao longo do tempo, temos aqui algumas petições, posso também passar o número depois, de alguns processos que eu tomei enquanto deputado federal. O primeiro deles, requisitado pelo ministro da Justiça, após a representação do presidente da República, Lula, me acusando de injúria por ter chamado o presidente Lula de ladrão durante a cúpula transatlântica da ONU em novembro de 2023. Esse processo, obviamente, representa uma clara violação da imunidade parlamentar que já foi descrita aqui. O segundo processo, inquérito 4962, diz a respeito de uma alegação que eu rotulei o presidente da República como bandido. E uma crítica que eu fiz em uma publicação no Twitter e novamente fui alvo de um inquérito criminal por conta de um post meu em uma rede social. O terceiro foi também uma notícia-crime apresentada contra mim sobre acusações de transfobia e violência política de gênero numa fala minha em plenário em 8 de março de 2023. Mais uma vez também ferindo a nossa Constituição Federal. E os últimos outros dois processos
aconteceu durante as eleições de 2022, que muito se discutiu e questionou a respeito da segurança das urnas eletrônicas. Isso pode, obviamente, ser discutido e questionado, mas algo que é inegável para qualquer pessoa aqui no Brasil é a condução parcial do ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na condução da eleição. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não podia fazer lives na sua própria casa, ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro, o dia da nossa independência, na sua propaganda. Enquanto isso, o outro lado, para poder mostrar a assimetria, o outro lado, o PT, dizia que o Bolsonaro era canibal, ele era pedófilo, que ele iria acabar com o 13º e com as férias. Isso em propaganda eleitoral gratuita na televisão para todo o Brasil ver. Nesse período, eu tomei 2 multas, cada uma de R$30 mil, uma por ter divulgado uma manchete de um jornalista chamado Reinaldo de Azevedo, que até pouco tempo chamava o PT de ladrão, enfim, fazia críticas, e que agora mudou de lado, mas eu peguei essa notícia anterior dele e simplesmente divulguei e li a notícia dele, R$30 mil vindo do ministro Alexandre de Moraes. E a segunda representação também, processo de mais R$30 mil, foi um vídeo onde eu fazia praticamente uma opinião minha a respeito do que era o governo do PT do futuro, que eles tinham fazer o L, né, o L de Lula. Esse vídeo, na época, já tinha alcançado 40 milhões de visualizações somente no meu Instagram. Então, aqui basicamente é só alguns, né, contando uma experiência do que também nos afeta, e os últimos, de fato, 3 pontos. Primeiro, o senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL. Tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles, que eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes, no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clezão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, que tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem, que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública, para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário aqui. Obrigado, Pedro Vaca, e que o Senhor te abençoe. Sou eu? Primeiramente quero... Só para deixar a questão bem no limite do horário. Tá. Então... Não, aí fala e depois... Primeiro eu quero te agradecer a sua disponibilidade de vir ao Brasil para ouvirmos a respeito de todo esse ataque que está acontecendo contra o Parlamento e a liberdade de expressão. Eu sou o deputado Carlos Jordi, fui líder da oposição entre 2023 e 2024 e no dia 18 de janeiro, em pleno recesso parlamentar, a Polícia Federal invadiu a minha casa às 6 da manhã, esporrando a porta, pularam a janela da minha casa, esporraram a porta, me acordaram com a minha filha e com a minha esposa e com um mandado de busca e apreensão que eu não sabia do que se tratava. E eles vasculharam a casa toda, pegaram a minha arma registrada, eu tenho o registro da minha arma, pegaram meu passaporte diplomático, o meu celular, pegaram o meu computador. A Polícia Federal tinha 21 dias para fazer a perícia em todos esses itens e depois disso eu entendi que o que estava havendo era uma busca e apreensão em decorrência de investigações do 8 de janeiro.
E aí o que aconteceu para que a Polícia Federal embasasse essa busca e apreensão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes? Eles pegaram uma conversa entre um apoiador meu, comigo, em que ele me chamava de meu líder, e supostamente esse meu apoiador teria participado do 8 de janeiro, porque ele tinha uma foto que foi do 8 de janeiro, só que a foto foi forjada. A foto era da posse do presidente Bolsonaro em 2019, inclusive na foto tinha um broche, tinha uma praguinha, um adesivo da posse do Bolsonaro que foi apagada. E esse meu apoiador, inclusive, ele saiu da prisão porque o advogado provou que não era do 8 de janeiro. Mas a Polícia Federal ainda assim fez uma busca e apreensão na minha casa. Eles tinham 21 dias para fazer a perícia. Já se passou mais de um ano e nenhum dos meus itens me foi devolvido. Eu não posso sequer sair do país. Eu tive retirada de mim. Eu não pude ir na OEA. Eu não pude ir na posse do Trump. Eu não posso sair do Brasil, eu não posso defender minha família porque retiraram a minha arma, e nós estamos nessa situação em que, a partir de toda essa escalada de autoritarismo, nós ficamos com medo de falar na tribuna, de nos posicionar, simplesmente porque muitas vezes nós questionamos as decisões do Supremo Tribunal Federal que não tem um respaldo legal, como os inquéritos que são ilegais, que não estão previstos na Constituição, eles não podem instaurar inquérito de ofício. Nós questionamos esse tipo de atitude que vai avançando, inclusive, contra pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, como são os que foram presos no 8 de janeiro. Tudo que nós queremos é que haja uma pacificação no país, mas tem um poder que está se julgando acima dos demais, perseguindo deputados, perseguindo pessoas comuns e se julgando os donos do nosso país. Então, por isso que eu peço aqui ao senhor que possa ter, como disse aqui o Nicolas, somente imparcialidade. Nós não queremos que haja uma tomada de lado. Eu acho que as questões, as provas, tudo que foi trazido aqui deixa muito claro que há um avanço de arbitrariedade, há um abuso de autoridade que tem que cessar, e ao meu ver, o ministro Alexandre de Moraes, Barroso e outros têm que ser denunciados na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Obrigado. Rodrigo, é um segundo mesmo, só por questões de números, só realmente para poder finalizar. Aqui estão os parlamentares, acredito que em sua maioria, todos estão aqui, são os deputados e parlamentares mais influentes na rede social, no Congresso. O que isso, e também de votos. O que isso quer dizer? De que nós somos uma ameaça, tanto no âmbito eleitoral, quanto também no âmbito de combate, de informação na rede social, e somente a título mesmo para você entender a magnitude. Eu hoje tenho mais de 35 milhões de seguidores em todas as redes sociais. O vídeo recente que eu postei deu 326 milhões somente no Instagram. Eu falo isso só para poder compreender a magnitude do porquê que eles querem fazer isso conosco. Não é que eles não querem que os vídeos sejam amplamente divulgados. Eles não querem que os nossos vídeos não sejam amplamente divulgados. E após isso, eu sofri de todas os institutos possíveis e governamentais, de pressões, de processos, tanto criminais quanto de perseguições jurídicas, por causa de um vídeo. Repito, por causa de um vídeo. Um vídeo que fez com que o governo recuasse uma decisão a respeito de uma fiscalização de contas aqui no nosso país. Então, só para deixar claro que não é que nós estamos defendendo a nossa liberdade na internet, nós estamos defendendo a liberdade de todos, mas sempre a perseguição bate somente de um lado da balança.